Olá, gente. Vamos falar de sistemas eleitorais. No Brasil, para os membros do executivo, ou seja, para eleger prefeito, governador e presidente, a gente faz o voto majoritário. Então, para os membros do executivo é o voto majoritário. A exceção são os membros do Senado, que são do legislativo, né? Mas também são eleitos pelo voto majoritário. No voto majoritário, ganha quem tem mais voto, pura e simplesmente. Para os cargos do legislativo, com exceção do Senado, como eu falei, mas para deputado federal, deputado estadual, vereador, funciona o voto proporcional. O voto proporcional é o seguinte: você pega o número de eleitores, de votos válidos, desculpa, da eleição, divide pelo número de vagas que tem na casa, né? Se for, por exemplo, um vereador, sei lá, 15 vagas, 20 vagas. Você pega o número de votos válidos, ou seja, tira os votos nulos, os votos brancos, pega os votos válidos, divide pelo número de vagas que tem na Casa Legislativa, e aí você encontra o quociente eleitoral. Vamos dizer que o quociente eleitoral é 100, então quer dizer que para a pessoa ser eleita, ela precisa de 100 votos. O que acontece é o seguinte, gente, que às vezes a pessoa consegue 200 votos, por exemplo. Então ela tem os 100 votos que ela precisava e sobram 100 votos, digamos assim. Esses votos vão para o segundo colocado da coligação. Ele pode ser um cara que teve um voto só, mas ele ganha mais 100 votos, você vai ter 101, ele se elege também. Numa outra coligação, o primeiro colocado pode ter tido 99 votos, mas aí ele não vai conseguir ser eleito. Então, no nosso sistema proporcional para o legislativo, é, a gente às vezes elege gente que não teve votos suficientes para ser eleito e não elege gente que chegou muito mais perto de ser eleito. O que está por trás disso aí, gente, é a ideia de proteger as minorias, ou garantir, na verdade, que elas possam ser representadas no processo eleitoral. Vou imaginar que estou dando um exemplo aleatório, tá, gente? Vou imaginar que os ciganos nunca teriam representantes suficientes para conseguir eleger um deputado, mas eles conseguem entrar numa coligação de partidos que tem muito votos. Então, apesar de eles serem uma minoria numérica, eles podem conseguir se representar se eles herdarem, né, esses votos que sobraram daquele candidato mais votado. Então, é basicamente isso. Desculpa, minha cachorra está latindo. É basicamente isso. O voto majoritário ele cria um tipo de distorção, digamos assim, mas é para garantir que minorias também consigam se representar. Recentemente criaram um outro critério que para a pessoa poder herdar esses votos, digamos assim, ela tem que ter tido pelo menos 10% do quociente eleitoral, porque senão você pode acabar elegendo pessoas que não têm nenhuma representatividade. Aí o efeito da regra acaba sendo o efeito negativo. Na política, gente, por exemplo, no desenho desses sistemas eleitorais, etc., sempre vão ter problemas, sabe? A gente, na verdade, é uma engenharia, assim, uma arquitetura institucional em que você resolve um problema, mas pode acabar criando outro. E aí cada sociedade vai fazendo seus ajustes. Só para a gente ter uma referência comparativa, para fazer um contraste com outro país, nos Estados Unidos tem uma situação um pouco diferente, né? Por exemplo, para presidente, que lá não é exatamente o voto majoritário. Lá eles têm um sistema de delegados, né? Então, cada estado, dependendo do número da população, tem um número de delegados. Então, vamos imaginar que lá você tem basicamente, né, o Partido Republicano e o Partido Democrata. Vou imaginar que num determinado estado que tem, sei lá, 15 delegados, o Partido Democrata perde por um voto. Mas aí não vai ficar 7 delegados para um e 8 delegados para o outro, sabe? Não, o partido que ganhou leva todos os delegados. Então fica parecendo que aquele estado lá é só dos republicanos, por exemplo. Mas na verdade os republicanos ganharam por um voto só, mas eles levam todos os delegados. É por isso que às vezes contando os votos individuais do país todo, um candidato pode ganhar, teoricamente ganharia, mas quem leva é quem tem os delegados, quem teve mais votos. Por isso que alguns estados são mais estratégicos, né? Porque tem mais delegados e é importante ganhar nesses estados, ok? Então, no Brasil, a gente elege os deputados por estado, né? E aí os estados que têm uma população maior vão ter mais deputados, no caso de deputados federais, né?
E aí, mas aí no caso do Senado, são 3 senadores para cada estado, porque aí dá uma equilibrada, porque senão, por exemplo, São Paulo tem uma população muito maior e ia ter muito mais deputado federal do que o Acre, por exemplo. Então o sistema de senadores também dá uma equilibrada, porque são 3 senadores para cada estado. E aí lembrando, gente, que então os deputados federais e os senadores, eles todos fazem parte do legislativo, no legislativo federal, né? O legislativo federal brasileiro, ele tem 2 câmaras, a Câmara dos Deputados e o Senado, ok? Cada a Câmara dos Deputados, então, representa de acordo com a população, né? Os estados que têm mais população têm mais deputados federais, e o Senado, ele garante que uma representação mais igualitária de cada estado da União, já que cada estado tem 3 senadores, beleza? Uma outra coisa importante de falar, gente, é sobre o voto distrital. No Brasil a gente não tem, né, o voto distrital, porque a gente, por exemplo, elege deputado federal, ele é para o estado todo, né? Mas em alguns lugares você poderia votar, por exemplo, no Espírito Santo, você poderia votar, por exemplo, para 2 deputados. Um deputado para representar o estado como um todo e um deputado do seu distrito, da sua região. Então, por exemplo, na região 5, poderia ter uma disputa de deputados federais só dentro da região 5, aí vocês elegeriam o deputado do distrito da região 5. E além disso, vocês elegeriam um deputado que seria para o estado todo. Então seriam 2 tipos de representação. Uma representação por distrito dentro do estado e uma representação para o estado como um todo. Gente, isso aí tem tantas variações quanto a gente pesquisar, sabe? Eu estou passando um geral para vocês, que é mais ou menos o que tem no livro didático aí, né? E é o que interessa para a gente. Se estiver faltando coisa que eu não estou explicando direito, gente, se tiverem dúvidas, pergunta lá no WhatsApp, tá? Manda mensagem, no Moodle também. Valeu, abraço.